O nosso corpo, ele reage de acordo com as nossas percepções, tudo bem? Então, existem neurotransmissores, né? Faz parte do nosso sistema nervoso, que vão dar a nós a mobilidade, né? A forma de agir diante das situações que a gente percebe. Como é essa percepção? Essa percepção ela pode ser visual, ela pode ser auditiva ou ela pode ser sinestésica, tá? Em outras áreas, a gente pode falar energética, sensorial também, mas vamos ficar com a psicanálise nessas três instâncias aqui. Se eu fosse falar em espiritualidade, espiritualismo, eu colocaria também a instância energética, sensorial. Mas, então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu sinto, tá? Então, os nossos 5 sentidos, eles trazem para nós as percepções. Essas percepções, elas entram na nossa mente, nosso campo psíquico, através de um ambiente que Freud denominou consciente. Veja bem, consciente não quer dizer consciência na teoria de Freud. Uma coisa é o consciente, outra coisa é a consciência, tá? Então, entra através do consciente. Imagina que o consciente, para a teoria psicanalítica, é uma porta de entrada. Então, abre-se essa porta, você percebe as informações do meio, e essas informações, elas farão conexões na sua mente. Então, a neurociência, ela explica isso. Ela vai, e através das conexões, trazer uma resposta para o que aquilo significa, o que aquilo é, se aquilo é algo perigoso, se aquilo é algo tranquilo. Então, eu estou olhando aqui para a câmera agora. Então, eu sei que é uma câmera porque eu já tenho essa informação dentro do meu cérebro. Então, quando eu olho, ela não me traz medo, não me traz insegurança, não me traz nada, porque eu sei que é somente uma câmera que está aqui na minha frente. Mas imagina que eu sou uma pessoa que eu estou começando agora nesse processo de falar ao público, de fazer vídeos e tudo mais, e eu estou muito nervoso diante da câmera. Então, não é a câmera que está me deixando nervoso, é o resultado do que eu posso dizer para essa câmera que pode me dar, né, um problema lá na frente, e aí isso a gente chama de ansiedade. Mas a câmera, por si só, ela não te traz medo, ela não te traz nada, tá? Porque é um objeto que você pode pegar, tocar, e ela não te faz mal nenhum. Tudo bem até aí? Porém, quando a gente passa por uma situação diferente e anormal, você pode ter o teu instinto aflorado. E o que é o instinto aflorado? Imagina que você parou num farol. Vamos pegar um lugarzinho bem perigoso aqui em São Paulo, Avenida do Estado, ali na região ali do Parque Dom Pedro. É um lugarzinho punk ali de parar. Então você parou ali, você é esperto, já conhece São Paulo, você já fecha os vidros, ok? Só que de repente chega uma pessoa no seu vidro e bate. Nessa hora, você tem uma aceleração das suas pulsões psíquicas, tá? Então, vai acelerar o seu coração. Por que acelera o coração? Porque quando a gente corre, o nosso coração acelera. Quem faz corrida sabe do que eu estou falando. Quando você faz uma atividade física, o nosso coração acelera. Então, o coração acelera nesse momento porque o medo que você sente, ele gera 2 possibilidades naquela hora. Uma, fugir, correr. Outra, reagir, enfrentar. Então, você tem 2 possibilidades acontecendo, só que cada pessoa funciona do seu jeito. Mas você sai do seu eixo naquela hora com medo de ser um assaltante, mas não é só uma menina para entregar um folhetinho para você. E nessa hora você alivia, o coração desacelera, tem gente que arrepia todo, tem gente que começa a suar. Então, o nosso organismo ele dá uma resposta motora para o evento que está acontecendo na nossa frente e você não tem controle sobre isso. É por isso que a gente fala que os instintos e as pulsões são comportamentos involuntários. Quando você vê, você já está fazendo. Então, o nosso corpo ele reage às percepções que tem do meio.
Tudo bem até aí? As pulsões. Então, esse é um instinto. Então, o instinto, primeiro, antes de falar da pulsão, né? Então, o instinto de sobrevivência faz você reagir de alguma forma. Esse instinto, ele também acontece por um impulso psíquico. Então, impulso não é a pulsão. Impulso é a descarga de energia que faz você reagir ao meio, tá? Então, vamos pegar outra forma de impulso. Nós falamos de instinto, vamos falar de impulso, de pulsão, que está relacionado ao desejo. Você está nas lojas americanas, você já deve ter ido lá. E as lojas americanas, por exemplo, ela tem uma infinidade de informações, mas você não precisa ser a loja americana, pode ser o Extra, pode ser o Carrefour, pode ser o próprio, como é que fala, Calunga, esses lugares. Para você ir para o caixa, você entra em um corredor, um pequeno labirinto, né, de pelo menos uma ou duas voltas. Nesse corredor, estão ali à nossa disposição coisas que são necessárias em algumas situações, por exemplo, na Calunga, pilha, coisa que você pode esquecer durante a sua compra, e coisas que não que são completamente desnecessárias, que não estão relacionadas à sua sobrevivência, mas sim relacionadas ao seu desejo. Então, quando você está chegando perto do caixa, você olha um chocolate, você acabou de almoçar. E você vê um chocolate bacana, um soufflé, um Toblerone, sei lá, um chocolate que você gosta e tá lá, e ele olha para você. E naquele momento, esse chocolate olha para você e até pisca e fala, oi, sumido. Essa é a sensação que você tem. E nessa hora, você está movido pela pulsão psíquica, um desejo de consumir aquele chocolate. Não está relacionado à sua necessidade de sobrevivência, porque você acabou de almoçar. Você não precisa do chocolate para sobreviver. Ai, Agostinho, eu preciso sim. Então, são os seus desejos. No seu desejo, você precisa. Ah, mas eu precisava de um açúcar. Então, uma bananinha resolveria o seu açúcar. Mas você quer o chocolate inteiro. Ou uma pontinha de chocolate resolveria, mas você quer comer todo ele. Então, esse impulso de comprar o chocolate, mesmo sem a necessidade de consumi-lo, é uma pulsão psíquica, está relacionada aos seus desejos. Tudo bem? Então, instinto e pulsão. Lembrando aqueles mais críticos, de repente tem aqui, está assistindo um cara PhD em psicanálise, ele vai falar, nossa, nada a ver. É porque eu estou falando de uma forma bem rasa, porque eu estou explicando de uma forma genérica para as pessoas, então não posso ser profundo. Numa formação em psicanálise, a gente é muito mais profundo do que isso. Mas é o jeito de tentar fazer você entender que essas coisas acontecem e são movimentos involuntários. Então, você pegou o chocolate, passou no caixa, você está abrindo, comendo ele no carro, quando você percebe que você fala, mano, por que eu comprei esse chocolate? Eu nem preciso de chocolate. Você já viu pessoas assim, guardar na metade, quando percebe isso? Esse é um impulso de uma pulsão psíquica relacionada a desejo. Tá?